Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 24. A carta de Paulo ao livro de Efésios, então, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 24. A conduta do cristão na mais terrível batalha espiritual. Esse é o tema do nosso devocional nessas próximas semanas, nas terças-feiras, aqui na nossa Igreja Batista Esperança, Batista Secular Esperança. Então, a Bíblia diz assim, Efésios 6, do 10 ao 24. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ora também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado, enviado ministro do Evangelho, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nessa noite nós queremos agradecer, ó Deus, agradecer imensamente pelas tuas misericórdias sobre nós. Nós só respiramos, nós só estamos de pé, ó Deus, porque o Senhor tem concedido essa graça sobre nós, apesar de nós. Obrigado pela saúde que nos foi dada a cada um de nós, pela prosperidade, pela coragem, Deus, de trabalharmos, ganhar nosso sustento, nossa família. Obrigado pela proteção, a proteção visível e aquela proteção oculta que a gente nem sabe, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Então, Pai, nessa noite, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor fale no nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, e a Tua voz é a Bíblia, é a Tua palavra. Abençoa, Pai, a cada um que está aqui nessa noite, que saiu daqui, ó Deus, edificado pelo Senhor. Obrigado pelas Escrituras.
E obrigado, Pai, acima de tudo, pela salvação eterna no teu Filho amado. E em nome dele que nós oramos nessa noite, agradecidos. Amém e amém. Boa noite. Tudo bem, podem pegar a Bíblia e abra no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, por favor. Nós vamos nessa noite, nessas próximas terças-feiras, a gente vai falar de um assunto de extrema importância para todos nós, que é o assunto da batalha espiritual. Livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 24. Certamente a gente não vai pregar todo o texto hoje, é muito alimento para um só dia. Vamos dividir esse bife, esse banquete em várias terças-feiras aqui na nossa igreja. Então nós vamos falar sobre a questão da batalha, né? Qual deve ser a conduta nossa nessa grande batalha, certo? E uma batalha terrível que nós travamos. Mas, pastor, eu não tenho batalha. Eu não estou ali na Ucrânia, eu não estou ali na Rússia, eu não estou no Iraque, eu não estou nesses países que tem guerras constantes. A gente está aqui bem tranquilo, estamos sentados. Eu não falo dessa batalha física, eu estou falando de uma batalha espiritual. E há alguém que está de olho em nós, está de olho na minha vida, na sua vida, e ele cuida de nós de uma forma maligna. Ele nos pastoreia para nos derrubar. E essa pessoa chama-se Diabo. É exatamente o texto que a gente vai falar sobre o personagem que tenta nos tragar e nos derrubar. Então, por isso que o tema é a conduta do cristão na mais terrível batalha espiritual. Olha, o diabo, ele não fica satisfeito quando a gente é um pai de família, responsável, cuida da nossa esposa, cuida do nosso filho. Quando a gente não, até os nossos amigos, eles olham para nós assim, pai, existe uma vida, outra vida que a gente pode ter uma vida assim, a gente pode gozar mais, que é a vida do mundo. Quando a gente diz para as pessoas que a gente é fiel à nossa esposa, de que eu sou cristão, as pessoas como? Quando lá no meu trabalho, quando a gente fala para as pessoas sobre a importância da fidelidade, a importância da família, né? Que a família é a ideia de Deus. Quando a gente diz, como na Bíblia diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Feliz é a família, feliz é o jovem, feliz é o homem que tem Deus como Senhor. Então a gente trava uma grande batalha. E neste trecho, nessa porção bíblica aqui de Efésios, diz aqui que os crentes eles são alertados de uma terrível batalha que nós travamos. Paulo vai dar aqui para nós como é que a gente pode vencer essas batalhas, como é que a gente pode permanecer como sulamitas, 50 e poucos anos que é um crente, eu tenho 44, como é que a gente pode 51 ano crente, né? 50 ano crente que é crente. Eu tenho 44. Como é que a gente pode permanecer firme? Paulo dá aqui para nós os parâmetros. Ele dá aqui para nós alguns conselhos como a gente pode permanecer firme na nossa caminhada até o dia que Deus vai pegar a gente pela mão e vai dizer assim: vem para casa, chegou a sua hora. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, eu também não sei, mas esse dia vai chegar. Não tem como escapar disso. Um dia vai chegar. Nós tivemos agora a notícia de um irmão em Cristo, chamado Caleb, tinha 30 e poucos anos, mais ou menos isso. Deus o levou. Agora, lá no Ceará, numa cidade chamada Canindé, filho de um missionário, Bruce Nicholas. Olha, casado, tinha uma filhinha, nem se chegou a curtir, de fato e verdade, a sua família. Deus o levou.
Talvez ele não esperava esse momento, mas a senha dele chegou. Morreu ontem, né? Há alguns dias, 4 dias mais ou menos. Estava em casa sozinho e Deus o levou. Então, a nossa vida é assim, sabe? Cada dia não pode ser o nosso último dia. Por isso que eu digo que todos nós estamos andando ou vivendo no corredor da morte. No versículo 12 do capítulo 6, abre comigo esse texto, por favor. Efésios 6, eu vou pedir a alguém que leia para nós. O capítulo 6, versículo 12. É interessante que Paulo diz aqui para nós que a nossa luta, né, não é contra seres humanos. A minha luta não é contra a sua vida, não é contra o Chico. A nossa luta é contra Satanás. Olha o versículo 12. Diz o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que coisa terrível! Olha a nossa luta, olha a nossa batalha. Às vezes a gente pensa lutando contra o João, o Chico, a Maria, não. É quem está por trás de tudo isso, os principados e potestades. Quem é? Satanás. E toda a sua gangue, né? Todos os seus secretários. É contra as forças demoníacas que domina a humanidade. Satanás é o príncipe dessas forças que se opõem à autoridade de Deus e oprimem a igreja de Cristo. A gente prega para as pessoas, a gente fala de Cristo, a gente evangeliza, mas as pessoas elas não querem. É verdade, tivemos algumas semanas atrás, no ano passado, a festa do Moranguinho, no ano passado, tivemos aqui muitas pessoas, né, nessa festa, essa coisa toda, e poucas pessoas que querem buscar a presença do Senhor. É contra esses poderes que somos ordenados a lutar. Toda e qualquer batalha que a gente trava, ela precisa de o quê? De preparação e precisa também de estratégia. Quando a gente vai jogar futebol, precisa o quê? De um bom técnico, não é verdade? De um bom treinamento. Toda equipe de futebol, qualquer outra equipe, quando é jogar contra uma equipe adversária, essa equipe estuda nos mínimos detalhes, não é verdade? A outra equipe. Como é que o goleiro pega os pênaltis? Como é que o zagueiro age assim? Então é importante a gente estudar o nosso inimigo, certo? Então a gente precisa de preparação e montar uma estratégia. Eu nunca vi um general lutar contra o seu inimigo de não ter uma preparação. Tem uma preparação, tem uma estratégia. Eles montam uma estratégia, um projeto para vencer o inimigo. E assim funciona. A nossa vida cristã também é assim. Então, o crente precisa montar o quê? Uma estratégia. Então, ele vai lhe tragar, ele vai perdoar. Ninguém se lança numa luta despreparado. Olha o boxe, olha o judô, essas pessoas, eles lutam e treinam arduamente. É importante isso, que o crente tenha essa consciência. Essa preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso da batalha. Versículo 10. Acompanhe comigo o versículo 10. Ele diz assim para nós, olha o versículo 10. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um fortalecimento. Não é verdade? Ele diz o quê? Sede fortalecidos. Agora, a grande pergunta que a gente pode fazer aqui é como é que a gente pode se fortalecer? Como é que a gente pode ser nutrido para vencer o inimigo? Ninguém poderá entrar numa batalha enfraquecido. Não pode. Todo atleta, ele precisa ser fortalecido. Aí ele vai dizer aqui para nós quais são as fontes, né? Ou qual é a fonte
fortalecei-vos aonde? No Senhor. E na força do seu poder aqui. Uma pessoa de Deus, ele busca fortalecimento, não é esse fortalecimento nas redes sociais. Nada contra você ter o seu Face, né? Seu Instagram, seu WhatsApp, nada disso. Eu também tenho essas coisas. Apesar de usar muito pouco o Face e o Instagram, mas também eu tenho. Meu filho diz: pai, eu só tenho 10 mil Instagrams, 10 mil contas. Eu faço um, esqueço, não sei mais a senha. Pai, não tenho. Papai, você tem muito aqui, pai. Eu não sei, eu não uso muito essas coisas, né? Mas a Bíblia diz aqui para nós que o nosso fortalecimento, ele não vem da igreja. Não é a igreja que me fortalece, é o Senhor. Diz, fortalecei-vos, e olha a palavra aqui, fortalecei-vos é uma ordem, está na forma imperativa, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É importante a gente lembrar dessas coisas. Eu tenho 2 objetivos para a gente trabalhar nessa questão do fortalecimento da nossa fé nesse tempo de oração, de estudo bíblico, às terças-feiras. Então a gente precisa de 2 coisas. Qual é a primeira, pastor? A gente precisa saber. A gente precisa tomar consciência de que, primeiro, quem são os nossos inimigos? A gente está lutando contra quem, pastor? O texto vai dizer quem são esses inimigos que tentam nos tragar, nos derrubar. Eu conheço muitos crentes que na minha época, 1985, que essas pessoas estão para lá de Bagdá, elas não permaneceram na fé. Muitos permaneceram, outros não. Então, quem são esses inimigos? O que eles querem? Quais são as suas estratégias? Eles têm estratégia? Não tem. Satanás é muito esperto. Se ele tentou o próprio Cristo, imagina a gente. Mas como o camarada é atrevido. Ele tentou o próprio Cristo, diz Mateus capítulo 4. Ele tentou derrubar Cristo. E a gente vai entender aqui como é que Cristo venceu Satanás. Como é que ele se defendeu? Ele usou uma estratégia bacana. O que significa cada peça da armadura de Deus? Ele vai falar aqui de 6 peças da armadura do cristão. Como é que a gente pode usar essas 6 peças para a gente se preparar contra o inimigo? Vamos estudar cada peça. E cada peça da armadura a gente vai fazer uma analogia com algum personagem da Bíblia que usou cada peça para vencer o inimigo. A gente precisa também conscientizar-se da existência da batalha espiritual. Eu não posso ignorar isso. Isso é fato. Quantos podemos estar aqui no culto de noite, ouvindo a palavra, fortalecendo a alma, o coração, a pregação, louvor? Talvez estou em casa, não sei, assistindo um filme, também não sei a vida de cada um, mas talvez o doente, nesse clima, mudança de clima, as pessoas ficam doentes, muitas vezes não vão à igreja, é compreensível. Muitas vezes não vamos por negligência. Cada um sabe o seu coração. Então a gente precisa tomar consciência da existência da batalha espiritual. A gente precisa sentir, é a segunda coisa. A gente precisa temer o poder e a astúcia do inimigo. Eu não posso ignorar os seus ardis. Pastor, Satanás não existe, isso é invenção, isso é alguém que criou. Nada disso. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Ele age. Ele tentou muitas pessoas. Ele tentou derrubar muitas pessoas e ele conseguiu. Então, ele está vivo e ativo no planeta Terra. Ele vai tentar nos tragar e montar uma arapuca. A gente vai ver isso aqui. Então, a gente precisa tomar consciência que Satanás não é brincadeira. Ele tem poder, como tem. A importância de revestir-se de toda a armadura de Deus. Quais são essas armaduras? Quais são essas peças da armadura? A necessidade de depender do poder de Deus para vencer os ataques do diabo. Estamos numa grande batalha.
A gente vê no mundo todo o enfraquecimento da fé cristã. As pessoas não têm mais fome da Bíblia, não lêem mais a palavra. As pessoas não têm tempo. Alguém mandou uma mensagem: pastor, eu vou sair do grupo. Eu disse: mas por que, irmão? É porque eu não tenho mais tempo para ouvir a Bíblia. Como? Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para ouvir a palavra do Senhor. 4 capítulos por dia, apenas ouvir, ser nutrido pela palavra. Não é nem a pregação do pastor Cosmo, é a Bíblia em audição. Isso é uma grande batalha espiritual. Como podemos nos manter firmes nessa batalha e caminhada cristã? Como é que você pode... O texto de Efésios 6, do 10 a 24, ele vai nos instruir como a gente pode permanecer firme até a volta de Cristo, ou até aquele dia que ele vai nos levar para a eternidade. Como o soldado pode se preparar para a grande batalha? Quando a gente estuda esse texto de Efésios, no capítulo 6, falando um pouco da história desse texto, o fundo histórico do contexto desse texto aqui, Paulo estava prisioneiro em Roma. Essa carta de Paulo à igreja de Éfeso é uma das cartas da prisão de Paulo. Ele escreveu quando estava preso lá em Roma, e ele via aqueles soldados 24 horas. Não tem aquele filme? Bom, tira casaco, toma casaco, tira casaco, toma casaco. Era assim. Paulo via 24 horas os soldados trocando as ferramentas, as armaduras, tira capacete, a couraça, as sandálias, tudo que o soldado romano usava, Paulo via 24 horas. Porque estava ali perto dele, ele observava tudo aquilo. Então ele fez exatamente a analogia das peças de um soldado no sentido espiritual. A luta ali era uma luta, tinha o soldado lutando fisicamente, mas Paulo ele faz a analogia com relação à vida espiritual. Então ele começou a observar que tinha uma roupagem especial para o serviço diário. Imagina aquele soldado botava as sandálias, o cinto, a couraça, o capacete, toda aquela parafernália para lutar contra o inimigo. A gente vai ver aqui que as sandálias tinham biscoitos, tinham travas, como a chuteira de um atleta. Porque quando o soldado ia lutar, ele tinha que ficar firme aonde? No chão, com a espada. Não podia usar um tênis, liso, escorregadio, porque ia cair e o inimigo ia vencer. Então Paulo vai mostrar que o crente precisa dessa sandália, precisa dessas travas, desses biscoitos sobre a nossa sandália, e vai aplicar aqui para nós. Primeira coisa que a gente vai entender aqui, versículo 11. Olha o 11 comigo, por favor. Eu vou pedir que alguém leia para nós. Versículo 11. Primeira pergunta é essa: quem ameaça? Quem nos ameaça? Quem é aquele que está nos ameaçando? É importante a gente identificar quem é essa pessoa. Versículo 11, quem pode ler para nós? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem é o nosso inimigo? O diabo está aqui. Sabe que a gente conhece o diabo? Não é verdade? Sabe que a gente sabe quem ele é? Pastor, ele é o diabo. Sim. Mas quais são as suas estratégias? Olha o mundo, olha as pessoas, Quais são as características desse inimigo que nós enfrentamos? Então a gente vai ver aqui algumas características dele aqui. Versículo 11 diz o quê? Contra as ciladas do diabo. Opa! Então é um inimigo o quê? Astuto. Satanás é um inimigo astuto e não bobo. Olha ele ali, pastor, ele está com um garfo, não é um garfo, as pessoas pintam o diabo, assim, olha o chifre. Não é assim não. A gente pinta o diabo de uma forma errônea, errada. Ele é esperto, ele arma cilada. No jardim do Éden, ele se transformou numa serpente, mas será que sempre ele vai se transformar numa serpente? Claro que não. Ele usa na nossa época hoje, eu vejo assim,
Quando Lúcifer foi expulso, né? Quando ele foi, hoje ele tem acesso a Deus, porque ele nos acusa de dia e de noite, diz o Apocalipse, mas quando ele foi expulso, quando ele caiu, em cada época, em cada período do planeta, ele age. Ele agiu no jardim do Éden, na inocência, ele agiu no período da consciência, pós o pecado, ele agiu na época de Noé, da época de Noé, ele agiu na época de Abraão, que era a promessa, na dispensação da promessa, ele usou na época da lei, né, com Moisés, ele age também na época da graça, que é hoje, e ele também vai agir em cada período do planeta para tentar derrubar as pessoas. Diz aqui no versículo 11 que ele arma cilada, né, contra as ciladas do diabo. Então, o Satanás é o inimigo astuto. Quando a gente fala aqui que ele é sagaz, né, que é o inimigo astuto contra esse diabo, mostra que ele é sagaz. Olha Gênesis, por favor, Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia lá, por favor. Não tire o seu dedinho de Efésios, capítulo 6. Deixe o seu dedinho marcado aí, tá bom? Mas abra em Gênesis 3 e 1. Olha o que o texto diz. Mas a serpente, mais sagaz, olha a palavra sagaz aí, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem disse? Satanás. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Você está entendendo aqui? Olha como é a estratégia de Satanás. Agora eu pergunto, assim que Deus disse? Foi não. Viu como ele é sagaz? Então é importante lembrar, Deus não comereis de toda a árvore do jardim. Alguns fatos ocorridos na queda dos nossos pais. A gente sabe que eles pecaram, eles comeram, eles obedeceram. Quando a gente lembra que quando eles pecaram, a gente lembra que quando abriram a sua agenda, a primeira coisa que fez quando eles abriram a sua agenda para ouvir o diabo. A primeira coisa que eles fizeram que Satanás é sagaz, foi que eles abriram um espaço para ouvir Satanás. Não é assim que a gente deve fazer. Quando a gente abre espaço, ou abre a nossa agenda, o diabo entra. Primeira coisa que o casal fez aqui, o casal deu ouvido o quê? A cilada do diabo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso que ocorreu lá no Jardim do Éden. A primeira arma que o diabo usou foi o quê? Foi o disfarce. Ele apareceu a Eva na figura de uma serpente. Como é que ele aparece hoje? De várias formas, de várias maneiras, para tentar as pessoas. O diabo foi conversar com Eva de forma disfarçada. Ele chegou de mansinho com sagacidade. Ele é especialista na arte de seduzir. Hoje a gente vê que até uma propaganda de um pneu de um carro, de uma peça de um carro, tem a figura do sexo feminino, né? Então uma mulher seminua, né? A gente chega naquelas oficinas, tem muito isso, aquelas fotos, aquelas coisas. Então o diabo, ele usa isso. Então precisa ter muito cuidado com isso, com os nossos eletrônicos, né? Com as nossas internets. Ele vem como lobo, mas vestido com pele de ovelha, viu? Em forma de serpente. Abrir a agenda para conversar com o diabo é o começo de uma grande tragédia. Foi assim com Davi. Davi estava em casa, estava no palácio, e viu lá Batseba, e a primeira coisa que ele fez: quem entra na mulher? Alguém pode procurar o nome dela? Olha que coisa perigosa isso. Parece uma coisa inocente, não é? Nossos pais caíram em pecado quando abriram sua mente
para colher dúvidas sobre a palavra de Deus. O diabo começou ali a colocar dúvida naquilo que eles acreditam. É isso que a gente precisa ter muito cuidado com isso, nesse contexto nosso de televisão, de pregadores, porque estão mudando a mensagem do Evangelho. A pergunta do diabo vem com tom zombeteiro, de zombar, com o propósito de ridicularizar a palavra de Deus. A pergunta que ele fez é a forma de zombar daquilo que Deus acredita. O diabo tentou Eva com uma pergunta sutil. Olha a pergunta aí, capítulo 3. É assim que Deus disse? É uma pergunta para duvidar daquilo que Deus havia estabelecido. A dúvida foi a janela por onde entrou o quê? A incredulidade. São nesses passos, são nessas fendas, ou nessa fenda aqui, que o diabo ele entra quando a gente abre um espaço. Essa é a nossa vida. Ele transforma-se também em anjo de luz. Imagina isso. Ele se transforma não apenas em serpente, mas ele se transforma em anjo de luz. Tudo bonitinho, com aparência. 2 Coríntios, eu vou ler aqui para você, diz assim, 11 e 14, diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você pode até garantir, isso aqui é de Deus e não é de Deus. Ele se transforma. Você vê, ele é como um camaleão. O camaleão está nos galhos secos, o camaleão fica com a cor de galho seco, né? Ele está nas folhas verdes, ele fica da cor. O diabo é assim também. Ele se transforma, ele entra no contexto da situação. Ele se transforma em anjo de luz. É sutil como o leão. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu perguntei uma vez, vocês responderam muito bem, por que o leão ruge? Quando ele vê uma manada, né? Quando ele vê muitos búfalos, por que ele ruge? Para espalhar a manada, para espalhar o grupo. Ele não vai atacar o grupo, ele vai atacar a presa de forma individual. Você dá aquele rugido, para espalhar. O diabo faz assim também. Ele usa ciladas e armadilhas, aqui no versículo 11 de Efésios capítulo 6. O versículo 12 diz o que? Olha o 12. Ele também é o que? É poderoso. Olha o 12, 6 e 12. Contra os principados. Olha como é que ele é aqui, a característica dele. Ele é poderoso. Ele não é uma pessoa qualquer, ele tem poder. Ele caiu, mas continuou o quê? Poderoso. Contra os principados, está falando dele. E potestades, os principais poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do quê? Não é do bem e do mal. O diabo quer destruir nossos filhos, quer destruir nossa família, quer destruir nossa igreja, de várias formas. A gente precisa ficar atento a isso. Ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Olha que audácia do cara. Ele disse em Mateus capítulo 4, 8 a 9, ele disse assim, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O cara é sagaz, né? Como é que ele oferece tudo isso a Cristo, se tudo já é dele? Então ele ofereceu a Jesus. Jesus chamou o quê? De João 12, 31. Jesus chamou ele príncipe deste mundo. João declara que o mundo inteiro já está sob o quê? O poder do maligno. Está lá no João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você já foi certamente você foi no cemitério. Já viu aquela frase? Aqui jaz, assim, Francisco Cosmo da Silva Neto. Por que diz?
sentido de, o que significa a palavra aqui, jazer, né? Essa palavra é descansa. O mundo parcialmente está sob o controle de quem? Do diabo. Olha o mundo como é que está aí. O diabo controla parcialmente o mundo, não de forma soberana. Quem controla de forma soberana é Deus. Ele manda em todas as partes, mas Deus permite que ele tenha essa ação no mundo. Com o seu poder de argumentação, ele derrubou nossos primeiros pais, ele argumentou com nossos primeiros pais e derrubou. Com o seu poder de tentação, enganou Ananias, está no capítulo 5 de Atos. Diz o versículo 12, porque a nossa luta, olha o versículo 12, 6 e 12 de Efésios, porque a nossa luta, o termo traduzido por luta, lutar, indica uma batalha intensa, como se fosse uma luta corpo a corpo. É uma luta. Diz, olha, porque a nossa luta é como fosse os gladiadores. Lembra das arenas, né? Como fosse uma luta assim. Há uma luta intensa, há uma grande batalha. A gente precisa tomar consciência disso. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe acordo de paz. Não podemos fazer paz com Satanás e seus inimigos. Não podemos. Só existe duas categorias de pessoas. Só. Ou a gente é do lado de Deus ou do lado do diabo. Aqueles que estão alistados no exército de Deus, você faz parte do exército de Deus? Ou a gente faz parte do exército de Deus, ou a gente pertence aqui ao exército de Satanás. Então não existe isso. Pastor, eu sou neutro. Não existe. Ou a pessoa é de Deus, ou a pessoa é do diabo. Ou a pessoa faz parte do exército de Deus, ou faz parte do exército do diabo, Satanás. Diz o versículo 11 e 12, que ele é um inimigo que? Maligno. Por que a Bíblia chama de maligno? Olha o versículo 11 e 12. Por quê? Porque ele furta a palavra no coração. Às vezes nós pregamos, anunciamos o Evangelho, e as pessoas, a palavra entra, e o diabo vai lá, tira. Está lá, a Bíblia diz, e aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para não suceder que cremos seja o quê? Salvos. A gente prega a mensagem, dá o Evangelho, daqui a pouco, o que você ouviu? O que você aprendeu? Nada. Você entendeu? Não entendi. Porque às vezes nós estamos no culto, talvez não é o nosso caso, mas o nosso pensamento está bem distante, né? Muito longe. Então precisa ter cuidado com isso. Então, ele é maligno, ele faz isso. Ele intercepta a resposta das orações dos santos, sabia disso? Diz a Bíblia em Daniel capítulo 10, versículo 13, que ele tentou impedir as orações de Daniel. Daniel 10, 13, diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha aí, Daniel orou a Deus, intercedeu a Deus pelo seu povo na Babilônia, mas o diabo agiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então o diabo faz isso. Ele está tentando distrair, chamar a atenção. Muito cuidado. Versículo 13, a parte B, ele diz o quê? Persistente. Quem pode ler para mim o versículo 13, só a parte B, por favor? Olha como ele é persistente. Ele não desiste. Ele vem uma vez, não venceu, ele vem de novo. Quando ele não vem, ele manda secretários. Mas ele não desiste, ele é persistente. Enquanto ele não vê a gente na lama do pecado, ele não desiste. Versículo 13, a parte B. Quem pode ler para nós? Para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes. Para que possais resistir no dia mau. Ao ser derrotado, ele volta com novas estratégias. Eu lembro que quando eu era guri, 7 a 8 anos, a gente gostava muito de comer preá.
muito preado, não é rabo, é preado. Preado tem rabo, o rabo tem, né? Então a gente montava aqueles fojos, a gente cavava um buraco no chão, a gente botava uma tábua, certo? Botava uma areiazinha, a gente fazia um buraco, né? Um buraco um pouco fundo, e colocava uma tábua e atravessava entre as duas paredes no chão com o ferro, atravessando a tábua ficava assim, né? E ficava rente paralela ao chão. Quando o preá passava no rastro dele, onde ele passava todo dia para se alimentar, ele caía no fojo. De manhãzinha a gente ia ver o fojo, estava lá 3 preás, né? Preá. E a gente, pegava o preá, matava e ali dava para a gente comer, almoçar, né? Claro, tinha outras coisas, mas era mais divertimento dos guris da minha época, das crianças. Mas o diabo faz exatamente isso. Ele monta um fojo, arapuca, para nos derrubar, né? Foi assim com Jesus no deserto, quando foi tentado, né? Ele fez isso, certo? Elias fugiu depois de uma grande batalha na época de Acabe e Jezabel, né? Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Ele tenta fazer isso. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Então o diabo ele age desse jeito. Diz também no versículo 12 do capítulo 6 que ele inimigo o quê? Olha o 12. Contra os principados e potestades. Ele é o inimigo o quê? Numeroso. Ele não está sozinho. Não está sozinho. Ele tem um exército. Olha aí, está no plural. Principados e potestades. São muitos. Contra os dominadores. Olha o plural. Deste mundo tenebroso. Contra, olha o plural. As forças espirituais do mal nas regiões do quê? Celestiais. Olha, as palavras sempre no plural. São muitos. Tentam nos tragar, vem 24 horas e uma grande. Ele não é onipresente, mas ele age e manda outras pessoas nos tragarem. Então, ele é um inimigo que poderoso. Então, Paulo fala de principados, exércitos espirituais do mal. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinho, com as nossas próprias forças. A gente não tem força para vencer. A gente precisa de Cristo na nossa vida, a gente precisa da Bíblia, a gente precisa de ter intimidade com Deus. Ele é um inimigo oportunista. Versículo 11 e 14 fala sobre isso. Ele quer uma brecha, ele quer uma fenda. Mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firmes, porque ele sempre procura um novo jeito de nos atacar. Ele quer uma brecha. Se você abrir uma brecha, uma fenda, ele vai derrubar. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. Se você está fragilizado, ele vai. Por isso que é importante a igreja, a leitura da Bíblia, a oração. É assim que a gente vai ficar fortes, né, contra o diabo. O diabo não nos ataca de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Ele vai atacar você e vai dizer: opa, hoje eu vou te atacar. É como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai roubar você. Opa, ele veio, dia tal na sua casa, tal hora, eu vou ali, né, fazer um assalto na sua casa. Ele vem sem aviso prévio, ele não avisa. Ele vem, né, tal. Paulo vai dizer aqui para nós quais são os dois perigos que existem com relação a Satanás. A gente precisa tomar consciência sobre Satanás. Estamos falando do nosso inimigo. A gente já identificou quem é ele. Primeira coisa que a gente vê muito hoje na mídia é subestimar o inimigo. As pessoas subestimam o inimigo. Muitas pessoas negam a existência do diabo. Desconhecem seu poder e suas armas. Não, pastor, não existe. Esse negócio de diabo é mentira. Isso é invenção dos crentes. São as igrejas que criaram esse diabo. Tem muita gente que faz isso.
Muitos acham que o diabo é apenas o quê? Uma lenda. Existem seitas, como os Testemunhos de Jeová, que negam a existência do diabo, do inferno. Então, é importante a gente lembrar disso. E outra coisa também é superestimar o inimigo. Uma coisa é a gente subestimar o inimigo, que ele não existe. A outra coisa é superestimar o inimigo. Dar o lugar que não é dele. Dar o valor que ele não tem. Muitas igrejas falam mais do diabo do que de Deus. É verdade. Aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Muitos fazem do diabo o protagonista de quase todas as ações da igreja. Esse foi o diabo. Pastor, ele foi o diabo. Opa, será? Tudo a gente atribui a quem? Ao diabo. E não foi. É a sua carne, é a sua velha natureza, são os nossos desejos malignos. Então a gente supervaloriza o diabo. Certo? Então vamos lembrar disso. Então a gente precisa lembrar de quem é Satanás. Como os cristãos devem se preparar para a batalha? Aqui tem uma pergunta importante. Você tem dedicado tempo ao Senhor? Olha o versículo 10. Primeira coisa que nos ensina aqui, só repetindo aqui: ser fortalecido no Senhor. O ponto de partida é aqui. Não é um sentido horizontal. Primeiramente, antes da igreja, é Deus. Eu preciso ter a minha hora de volta com Deus, momento de oração, momento que eu vou ler minha Bíblia com minha família. Irmãos, eu preciso fazer isso com o hábito da minha vida, como Daniel fez. Diz a Bíblia que Daniel 3 vezes ao dia ele colocava o cinto de joelho e falava com Deus. Manter uma vida de estreita comunhão com o Senhor. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Como é que eu vou habitar? Eu tenho que ler. Então preciso ser fortalecido no Senhor dessa forma. Versículo 10: ser fortalecido no Senhor na força do seu poder, a manter-se dependente de Deus. Só o poder de Deus pode nos dar condições para viver de acordo com a sua vontade. Versículo 11, ele diz assim: revestir, olha o versículo 11, revestir de toda a armadura. Que armadura é essa? Quais são as peças dessa armadura? Está falando aqui de um soldado romano, com as peças que ele usava. Paulo inspira-se na vestimenta do soldado romano. O soldado repetia esse ritual diariamente. Ok? Então a gente vai pensar nessa nossa introdução. Eu queria que a gente pensasse nessas 6 peças da armadura do cristão. Olha o versículo, só abre comigo, por favor, certo? Ele vai dizer para nós aqui, versículo 13 em diante, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14, ele vai dizer para nós quais são essas peças. Ele vai falar da armadura de um soldado, ele vai falar das peças que o soldado usava. Verdade? Está exposto sentindo o quê? Com a verdade. Vestindo-os da couraça da justiça, outra peça. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha o pés, ele está falando de sandálias. 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Lembre-se que cada peça dessa, nós vamos estudar aqui. Cada